agradável, com a permissão de Deus, com o auxílio dos bons espíritos, sempre sob a coordenação do nosso Mestre Jesus e com os trabalhos dos benfeitores espirituais que estão sempre apostos para ajudar aqueles que têm um bom pensamento. Que nós tenhamos uma reunião com muita paz e que todos nós possamos nos sentir felizes por estarmos aqui reunidos. Eu vou passar a palavra aqui ao nosso irmão Marcelo Santiago, que é da Agremiação Espírita Isabel. Ele vai trazer um tema sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens de 8 a 12, mundos inferiores e mundos superiores. Fica à vontade. Bom dia para todos. É uma satisfação dupla estar aqui hoje. Primeiro que eu sempre me senti muito bem nessa casa, que eventualmente me convida para fazer o estudo, que para mim é um presente. E dupla porque hoje vejo vocês aqui numa sede nova, que eu fiquei impressionado. Espero que Deus os ajude a fazer muito bom uso desse espaço maravilhoso que vocês conquistaram. Muito bom. E esse tema de hoje também considero um presente. É um tema, eu li mais cedo, fazendo uma página e a prece com a minha esposa, aproveitei a presença dela para passar o meu estudo, né? Falei, fica aí então e vamos ler junto a página que eu vou estudar lá no centro. E é um tema muito bom. Antes de começar a falar sobre ele, gostaria de pedir que vocês me envolvessem com seus pensamentos simpáticos, fraternos, me ajudando a estabelecer uma sintonia com os guias da casa, que sabem, conhecem vocês, como eu não conheço, sabem das suas necessidades, para que esses guias, então, que dirigem o trabalho do alto, me inspirem a dizer coisas que sejam úteis para vocês. Tá bom? Certamente o seu pensamento vai me ajudar muito. Então, mundos inferiores e mundos superiores. Eu vou ler, não é uma página muito extensa, mas nada do que eu diga vai superar a beleza das palavras de Kardec. Então, eu vou ler o texto e depois vou fazer os meus comentários. Mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é antes relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é, entre eles, a única lei. Às vezes a gente acha que não está tão distante ainda disso. A gente ainda encontra um pouco disso por aí. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Então, inspirado aqui pela presença da minha amiguinha, que veio no domingo de manhã aqui ouvir esse senhorzinho falar, eu lembrei de um desenho, uma animação chamada Scrooge, que mostra bem essa realidade aqui. Era uma família na terra primitiva e eles moram numa caverninha para se proteger dos bichos. Eles acordam, o que eles têm para fazer o dia inteiro? O que eles vão fazer? Qual é o objetivo deles? Buscar comida. Encontrar comida, encontrou comida, o que faz? Volta para a caverna para não virar comida. E a vida deles era isso. E a terra, e os que aqui habitaram, né, milhares, milhões de anos atrás, a vida era assim. Então, diz,
Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ente supremo. Então nota que desde lá da época primitiva já havia um instinto dentro de nós, um princípio de ideia de que nós não estávamos aqui abandonados, mas que havia uma força suprema guiando, né, o universo, as nossas vidas. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Não criança material, né? Criança espiritual, né? Éramos nós lá. Né? Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa reconhecer o embrião. Eu vou fazer assim, para não fazer a leitura toda direto, eu vou ler um item e vou comentar. Então, eu li o item 8. E aqui, isso para mim já daria uma reunião. Porque o que está sendo dito aqui, e que não é novidade, porque os itens anteriores desse capítulo já colocaram essa ideia, mas que eu acho sensacional. Não sei se vocês já pensaram nisso. O Espiritismo se insere dentro de uma tradição. Que tradição é essa? Onde que o Espiritismo surgiu? Surgiu na França, 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Então, a França é herdeira do quê? Qual é o berço cultural ali desses povos que viviam lá na Europa? França, Inglaterra, Itália, Portugal, Espanha. Qual é a origem cultural desse pessoal? É dupla, né? Do ponto de vista intelectual, né? Das ciências, a Grécia, que é onde surgiu lá a filosofia, a ciência, a Grécia. E do ponto de vista da religião, do cristianismo, que surgiu não muito distante dali, né? Naquele espaço que hoje é Palestina, Israel e tal, foi por onde o Cristo viveu e andou aqui entre nós. Então o Espiritismo ele surge, né, no meio desse grupo que tem uma herança ligada ao cristianismo, muito diferente da herança, por exemplo, se a gente for observar na China, na Índia, é um pouco diferente lá. Mas então, se nós olharmos para as religiões que derivaram da passagem do Cristo aqui, inicialmente o catolicismo, e depois todas as outras que ramificaram, né, as igrejas reformadas, né, os protestantes, hoje os evangélicos, todas essas religiões que derivaram dos ensinamentos do Cristo, qual é a visão que essas religiões nos oferecem acerca de nós mesmos, do que nós somos, do que estamos fazendo aqui? Como é que eles mostram a nós para nós mesmos? Como é que é isso? Então, Deus cria a alma, o espírito, para um corpo em formação. Então, segundo essas religiões todas elas de base cristã, quando os meus pais formaram lá o embrião que deu origem a esse conjunto que vocês estão vendo aqui, esse corpo aqui, Deus, então, cria uma alma e coloca ali naquele corpo. Então, eu não existia antes desse corpo. Não existia. Aí eu vou ter essa vida material, ao longo da qual eu irei evoluindo? Não, não é essa a visão que eles dão. A visão é, eu tenho essa vida para fazer escolhas. Se eu escolher certo, céu. Escolhi errado, inferno. Não existe a ideia de progresso, evolução, é se salvar ou se perder, ponto final, e é essa a vida e acabou, só tem essa. A ideia que o Espiritismo, isso traz muitos problemas, porque aí você fica pensando, puxa, se eu só tenho essa vida, Deus deveria dar, se Ele é de fato justo, condições idênticas para todo mundo.
Aí você olha para um que nasce numa família boa, bem estruturada, que dá bons exemplos, boa educação, que inclina esse espírito para o bem. E você vê outros que nascem num ambiente todo propício a que ele desvie, que ensina coisa errada, que estimula ele a fazer coisa ruim. E aí esses dois vão ser julgados igualmente no final da vida. Isso é muito difícil de conciliar com a ideia de um Deus bom e justo. Mas aí a gente, mas e o Espiritismo? O que é que o Espiritismo fala sobre nós? Não é salvar ou perder. Não é tudo ou nada. A gente já sabe que todos nós seremos felizes um dia. Todos nós seremos perfeitos um dia. Então, aquela angústia que ficaria, por exemplo, se eu aderisse a uma dessas outras denominações, ficaria muito preocupado, não só comigo, se eu vou conseguir ir para o céu, mas com aqueles que eu amo. Será que alguém realmente bom a ponto de merecer o paraíso pode ficar feliz sabendo que os seus amores estão condenados para sempre ao inferno? Não, tudo bem, a gente passou essa vida aqui, esse amor pra caramba e tudo, mas, eu estou no paraíso, puxa, que pena, eles não conseguiram, né? Mas, o que eu vou fazer, né? Vou ficar aqui curtindo a felicidade, sabendo que eles estão sofrendo para sempre. Será que dá para ser feliz assim? É diferente a resignação diante, puxa, meu parente está com uma doença, você sabe que é temporário. O corpo é temporário, ninguém vive no mesmo corpo para sempre. Todo mal é temporário. Então, a gente enfrenta as dificuldades porque a gente sabe que isso é só uma etapa, dentro de um caminho cujo final é necessariamente a felicidade eterna. A gente sabe disso, o espírita sabe disso. E isso nos dá resignação para enfrentar as dificuldades de agora. Puxa, isso é muito duro, isso é muito... Não, mas calma, é só por um instante. Amanhã vai ser melhor. Vai ser melhor. Por quê? Porque existe um Deus, e Ele é perfeito, Ele é todo amor, Ele é toda inteligência. Então, será que Ele não ia conseguir criar o mundo de um jeito em que a gente fosse feliz no final? Ele nos ama tanto, Ele tem todo o poder para fazer tudo do jeito que Ele quer. Mas Ele vai permitir que muitos dos seus filhos sejam condenados a sofrimento para sempre? Não faz sentido. Aí vem o Espiritismo e diz, não, mas não é assim. Tudo bem, essa visão que as religiões de tradição cristã trouxeram, servia para as pessoas procurarem ser boas nessa vida, aproveitar esse momento aqui. Mas olha, não é assim que funciona. Ninguém vai ser condenado para sempre. Agora, não pensa que o paraíso também vai ser conquistado tão fácil. Que se o Espiritismo tira o inferno da nossa perspectiva, tá? Condenação para sempre. A gente sabe que tem espírito que sofre muito. A diferença é que a gente sabe que não vai ser para sempre, que é uma diferença muito grande. Então, a gente lê lá o Memória Suicida, da Ivone Pereira, a descrição lá das trevas, da condição que os espíritos encontram, é terrível. Mas o que é que nos consola? Não vai ser para sempre. Esses espíritos não estão esquecidos, recebem atendimento, e quando se mostrarem inclinados a receber ajuda, serão içados a uma região onde estudarão, serão tratados e continuarão o seu processo evolutivo para serem felizes um dia. Isso é muito consolador. E esse estudo de mundos inferiores e superiores se insere nisso, nesse entendimento. Se a gente tivesse uma vida só para escolher e vai para o paraíso ou para o inferno, para que categorias de mundo? Não teria sentido. Então, mas, por outro lado, se nós evoluímos, se nós temos que construir a nossa felicidade, imagina, eu vou fazer uma escola, aí coloco só uma sala e as crianças de 3 anos a 15 anos vão ficar todas na mesma sala. Estão em momentos diferentes. Você entra numa escola bem estruturada, a salinha do maternal é totalmente diferente da salinha das crianças que estão sendo alfabetizadas, que é completamente diferente da sala onde tem aula para o ensino médio.
Porque são espíritos em etapas diferentes da sua evolução, com necessidades diferentes. E nós adaptamos os recursos, o espaço, as metodologias à condição e necessidade daquele espírito. Se nós, tão pequenos, tão imperfeitos, entendemos isso, por que Deus faria diferente? Então, Deus criou mundos que oferecem as características, as condições necessárias para a situação que o espírito se encontra, para o seu estado evolutivo, certo? E daí os mundos inferiores e superiores. Então, o que eu acho muito bacana nesse estudo, nesse tema, é a percepção de que o Espiritismo nos mostra de maneira muito diferente da visão corrente, né, da nossa tradição. Não é só essa vida, não é tudo ou nada, não é céu ou inferno. Nós estamos num contínuo trabalho de progresso, de evolução, de crescimento. E Deus criou mundos adaptados aos diferentes estágios em que nós nos encontramos. Mas vamos seguir com o texto do Kardec. Então ele continua dizendo: nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre humana. Então a gente vê nos filmes, né, extraterrestre é sempre um troço bizarro, né, um cabeção, um corpinho esquisito, um monte de braço, os negócios. Nada disso, a forma é sempre humana. E o estranho é que eles fazem os extraterrestres mais avançados, sempre tem nave, super armas, são super poderosos, super inteligentes e maus. Isso está muito errado. Nós é que somos os ruins aqui. Se a gente chegasse, está mais para, como é que é, Avatar, né? Que a gente é que vai para o outro destruir, que é o que a gente já faz aqui. Se esses mundos, né, se seres de mundos mais elevados viessem para cá, de maneira alguma eles viriam para nos dominar, para fazer o mal, pelo contrário, eles viriam para nos ajudar, né? E a gente fica criando essas ilusões, né, de aqueles bichos esquisitos, a gente fica cheio de medo de extraterrestre. Não, pelo contrário. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada, o que não é difícil entender, porque a Terra já foi mundo primitivo. Como é que eram os nossos corpos quando a Terra era um mundo primitivo? Eram brutos, grosseiros, comparados com os que a gente tem hoje. Pensa lá na época do homem das cavernas. É a forma humana. Cabeça, tronco, 2 braços, 2 pernas, nariz, 2 orelhas, olhos, boca, tudo, só que abrutalhado, né, grosseirão. E o que aconteceu com o nosso corpo de lá para cá? Foi se tornando mais belo, mais harmonioso, mais delicado. E esse processo continuará. Então, em mundos superiores, os nossos corpos continuarão preservando a forma humana. Né? Ninguém com 2 cabeças, 3 pernas, nada disso. Mas mais embelezada, mais sutil, mais delicada. Então ele diz, o corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados, os sentidos são aptos a perceber, a percepções, a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície, ou plana na atmosfera sem qualquer outro esforço além do da vontade. Puxa, eu já tive tanto esse sonho, há muito tempo que eu não tenho, mas mais novo, eu vivia sonhando que eu voava. Eu devia estar voando mesmo, é porque no sonho, você sabe, né, o corpo está na cama e o espírito desprende. Mas eu sonhava que aí eu olhava os prédios do alto, passava pelos fios de alta tensão, aí tal, achava aquilo o máximo. Eram 2 coisas que eu sonhava às vezes, era voar
e respirar embaixo d'água. Eu ia afundando a cabeça assim, será que eu vou conseguir? Aí eu afundava, daqui a pouco eu estava todo embaixo da água e continuava conseguindo respirar. Mas é claro, o corpo não estava ali, né? Devia ser só o espírito. Mas então, uma série de restrições que a matéria bruta impõe não vão permanecer em mundos superiores. Está dizendo aqui que a gente vai volitar, vamos flutuar na atmosfera, né, como bolhas de sabão. Então ele diz lá, ou plana na atmosfera sem qualquer outro esforço além do da vontade, conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais estes os conheceram, porém, irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas, em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões. A inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou auréola dos santos. Então, para a gente é a descrição de um paraíso, né? Imagina um lugar desse, não tem doença, não tem deterioração, não tem maldade, a gente não anda penosamente se arrastando, a gente meio que flutua por aí, né? A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados, torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra, o que a gente já percebe se a gente olha do primitivo para cá. Uma vez eu vi, não lembro qual foi a publicação que eu estava lendo, a evolução da expectativa de vida da humanidade. Teve época que a expectativa, não é que todo mundo morria nessa, era a idade média. Tinha gente que envelhecia mais, mas tinha gente que morria antes. Mas a média aqui já foi 30 e poucos anos. Então eu que, por exemplo, fiz 50 esse ano, num passado, eu seria tratado como um senhorzinho, né? 50 anos, nossa. E a gente vê cada vez mais, né? Hoje um colega meu de 70 anos, eu estou com 50, ele foi meu professor, hoje dá aula junto comigo, trabalhamos na mesma escola, ele defendeu esse ano o doutorado dele, está me estimulando, cheio de gás, aí ficou meio gripadão, mas aí apareceu, eu falei, ué, Lucas, você veio dar aula? Minha mulher não quer, a mulher dele é médica, não queria e tal, o sujeito está lá, 70 anos, cheio de gás, trabalhando, dando aula dele, querendo que eu faça doutorado também, defendeu dele esse ano. Então a gente vê que, né, não tem, esse limite está esticando muito, né? A gente fica até com dificuldade do termo, a gente tem que estar toda hora trocando de termo, porque os termos já não descrevem mais as pessoas, né? A gente está envelhecendo cada vez melhor, com mais saúde, mais disposto, né? Universidade da terceira idade, pessoal da terceira idade indo aí, fazendo novos cursos, inventando coisa para fazer, cheio de gás, e é isso que está dizendo aqui, nos mundos superiores, né, o tempo de vida cada vez maior, porque não tem doença, né? E a gente sabe que parte do que reduz a nossa vida, né, as doenças do corpo, são muitas vezes o quê? Os estresses que a gente tem, os abalos emocionais, tudo isso vai minando as nossas energias. No mundo maravilhoso como esse, a vida é muito mais longa, muito mais saudável. E esse é o ponto que eu acho que é importante de qualquer estudo, qualquer que ele seja o tema. Eu podia ficar aqui, já que é mundo superior e inferior, ficar falando aí de astronomia, de física, de procura de exoplaneta, se tem água ou não tem, como que a ciência está buscando a vida, mas o ponto para mim importante no estudo espírita, se eu não conseguir fazer isso, o meu estudo não serviu. Eu tenho que falar, e vocês têm que ficar pensando na vida de vocês, de como que isso afeta o seu dia a dia. Ninguém vem aqui para se ilustrar, para encher a cabeça de ideias interessantes. A gente vem num centro para aprender a ser melhor. Como que esse estudo sobre mundos inferiores e superiores me estimula a ser melhor? Porque eu leio a descrição desses mundos e eu desejo que o mundo onde eu viva seja assim. Mas o Espiritismo já me ensinou que para isso eu preciso merecer. Eu preciso me fazer simpático a esse mundo, porque não pensa
que nesses mundos, fica alguém que nem, né, dizem São Pedro na porta do céu, você pode, você não pode. Espírito inferior não vai para mundo superior, não é só porque não é permitido, não é que é proibido, não, é porque a gente não gosta de lá, porque a gente gosta de coisa inferior. Espírito inferior vai para lugar ruim porque é com que ele se afina, não é porque Deus fica ali, não, prendendo, fazendo assim com a mão para você não passar. A gente tem que se acostumar. O que espírito superior faz? Trabalha. Lê lá o Nosso Lar. Quem é a única pessoa que não tira férias em Nosso Lar? É o governador, que é o espírito mais evoluído que tem lá. Obriga todos os outros a tirarem férias, ele não. Aí eu olho para mim e digo assim, eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar ou eu trabalho só porque eu sou obrigado a trabalhar? Se é isso, amigo, eu não estou pronto para o mundo superior. Porque espírito superior trabalha porque ama contribuir, servir, ajudar. Eu gosto disso? Se a resposta é não, não é que vão me proibir de ir para o mundo superior, é que eu vou achar ruim ficar lá, não quero, eu vou querer coisa, né? Então a gente tem que entender isso. Merecer uma condição melhor é se tornar simpático a isso, é gostar, de aprender a gostar disso. O que o espírito evoluído faz? Ajuda os outros. Se as pessoas com dificuldade só te incomodam, se você acha que só é infeliz porque a sua esposa não te entende, o teu marido não te entende, porque seus filhos não são gratos, porque o teu chefe te percebe, que os vizinhos são chatos, se você acha que a culpa é sempre dos outros, está sempre reclamando dos outros, você está pronto para o mundo superior? Não, porque qual é a tarefa? Imagina Jesus, né, milhares de anos evoluindo, chega à perfeição, não precisa mais de nenhum mal. Aí o que Jesus faz? Vem cuidar desse pessoal aqui, que trata ele mal, que distorce tudo que ele fala, que tortura ele, que trai ele, que prende ele numa cruz. Aí o que Jesus faz? Continua cuidando da gente. Por isso, ele merece, pode, tem condição de viver no mundo superior. Porque ele se identifica com isso. Então, ir para o mundo não é questão de assim, né, poxa, será que Deus, de repente, ia ser legal se Deus errasse comigo, eu ainda não sou tão bom, mas ele não percebesse e deixasse eu ir para o mundo superior. Não, se ele me colocasse lá, eu ia voltar. Porque eu não ia aguentar o ritmo do pessoal de lá. Não estou preparado para isso ainda. Então, evoluir é uma questão de conquista que a gente realiza. E isso é muito bom. Às vezes a gente tem um pessoal que pensa, poxa, por que Deus, né, todo poderoso, por que não podia já fazer todo mundo perfeito? Mas será que ia ter a mesma graça? Conquistar, evoluir, é muito bom. Ter uma dificuldade, trabalhar, se esforçar e superar, e você olha, poxa, eu não sou perfeito ainda, mas eu dei um passo. Isso é muito gratificante, isso é estimulante, a gente quer mais e mais. Né? Bom, vou ler mais, porque senão termina o meu tempo e eu não li o texto inteiro. Se deixar, eu vou embora aqui nas minhas reflexões. Mas isso é importante que eu falei. Eu estou lendo aqui, mas a gente tem sempre que pensar de que maneira esse estudo impacta na maneira como eu me comporto, no meu dia a dia. Não é ideia só para dizer que sabe. Né? Isso tem que se transformar em motivação para a nossa transformação moral, para o nosso desejo de sermos melhores. Eu leio isso e fico falando, puxa, eu quero me construir para conquistar o direito, o merecimento de estar num lugar desse. E chegar lá e gostar, e me sentir em casa, e dizer, aqui é o meu lugar. Hoje o meu lugar é a terra. Tem um monte de coisa que me incomoda, mas eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Deus não erra. Se eu estou aqui, é porque esse é o mundo que eu mereço, é o mundo que eu preciso. Preciso. Se eu não precisasse mais do que a Terra me oferece, eu já estava em outro mundo. Então, esse aqui é o mundo que eu ajudei a construir. Se a Terra está assim, não é culpa só dos outros. Tadinho, só eu que sou bonzinho. A Terra está ruim porque todo o resto é ruim. Eu não. Não. A Terra está assim também com a minha contribuição. Então, assim como a gente fez a Terra ter um monte de problemas, somos nós mesmos que vamos transformar a Terra num lugar bom de viver, num mundo melhor.
Nós, com a nossa transformação moral. Não é a gente mudando o outro, não. É a gente mudando a nós mesmos. Quem não acompanhar vai ter que continuar a sua evolução em outro lugar. Mas uma parte de nós que vivemos aqui, vamos transformar a Terra num mundo de regeneração e vamos continuar aqui, numa terra melhor, numa terra sem doença, numa terra sem guerras, numa terra sem maldade. A terra vai se transformar nisso, mas a gente tem que trabalhar dentro da gente. Então ele diz lá no 10, nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá supremacia. Olha que diferença daqui, né? A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. Eu entendo isso muito, porque eu não gosto de ser chefe, eu gosto de ter chefe. É estranho, né? Eu adoro ter chefe. As coisas que eu gosto de fazer são mais... a minha esposa diz que eu sou meio autista, assim, eu adoro gente, mas adoro minha companhia também, fico comigo, sozinho, penso, toco violão, leio, tal. Então, eu sou professor. Eu não tenho nenhuma vontade de ser diretor, ser dono, nem ser coordenador. Eu gosto de dar aula, entrar numa sala, um monte de jovem, quadro, explicar, conversar com eles e tal. Então, eu fico muito feliz de ter um coordenador que olha para outros problemas com os quais eu não quero me preocupar, de ter um diretor que olha para outros problemas com os quais eu também não quero me preocupar. Então, a gente tem uma estrutura hierárquica, tem gente que é contra a hierarquia. Não, hierarquia não é ruim. Eu gosto de fazer isso, eu não quero me preocupar com outras coisas. Mas para eu ter essa atividade, para existir uma sala onde jovens entram e eu posso dar uma aula, toda uma estrutura tem que ser criada. E quem mantém isso? São as pessoas que estão acima de mim, às quais eu sou muito grato. Mas, infelizmente, aqui na Terra, essa distribuição de postos não é sempre em função da competência, do seu valor moral. É aí que está o erro, não é em ter uma estrutura. O universo é hierárquico. Os espíritos estão em categorias diferentes. E os superiores comandam. É da lei, é da vida isso. E não é ruim. Só que nós temos uma experiência ruim, porque você vê o incompetente mandando às vezes, e tomando decisões ruins, fazendo coisa por interesses próprios. Isso é que é ruim, não é a estrutura que é ruim. Então, vamos seguir. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Isso é muito legal. Conviver com gente, eu gosto muito de música, mas não tenho talento, mas eu gosto demais. Se você me ver, você vai dizer, não, você é bom. Não, é transpiração. Tem gente que naturalmente faz com facilidade. Eu não. Fico, treino, dou um passinho. Eu convivi com gente que tinha muita facilidade, muito talento. E, ao contrário de invejar, aquilo era um estímulo. Conviver com gente melhor que eu sempre quero que tenha gente melhor do que eu em tudo. Porque essas pessoas são estímulos de aonde eu posso chegar, do que eu posso conquistar. Faço questão nenhuma de dizer, não, mas nisso eu sou melhor. Que besteira. Que o legal é crescer. Então, quando você faz a coisa e acha que já é bom, você estaciona, aí fica meio repetitivo. O bom é quando você tem desafio. O bom é quando você tem algo que você quer conquistar. Né? Eu, por exemplo, eu não gosto de jogo, mas vou usar a linguagem do jogo aqui. Quem é que compra um joguinho aí, desses de computador e tal, e passa 20 anos na fase 1? Todo dia entra e joga fase 1. Não tem graça. Quando ele conquistou a fase 1, ele quer ir para 2. Aí quando ele já consegue passar na 2, ele quer ir para 3. Nós somos moldados para isso, está no nosso DNA, está no nosso espírito, esse desejo de crescer, de ser melhor. A gente não tem que ter medo de desafio. A gente não tem que invejar aqueles que fazem alguma coisa melhor que a gente. Nós temos que tê-los como referências de onde a gente pode chegar. Isso deve ser um estímulo para o crescimento. Né? Então, eu sei que eu vou treinar minha vida inteira e vou terminar ela sendo um músico muito pior do que outros que já com 15 anos, 10 anos, já super... Mas não importa, porque eu sei que na minha próxima vida eu já vou nascer com mais facilidade, porque eu trabalhei nessa.
O que a gente conquista é nosso, a gente não perde nunca. Isso também é muito estimulante, né? Então, eu fiz física, faculdade de física, imagina, o Einstein era o meu, nossa, o Einstein e tal. Em termos de evolução até a perfeição, o Einstein deve estar ainda, mas para mim ele já é, nossa, então é uma referência. Na música, Bach, né? Nossas peças de Bach, como é que ele, nossa, tudo que ele criou, que ele pensou, que ele fez, que coisa sensacional. Mas cada um de nós, todos que estão aqui, todos, toda a humanidade, esses gênios que passaram por aqui, pensar em termos de bondade, uma Madre Teresa, Chico Xavier, né, na ciência, Madame Curie, né, um Einstein, na música, um Bach, um Vivaldi. A gente pensa nessas figuras, em termos de, todos nós iremos superar em muito o que eles fizeram. A música que eles compuseram, a ciência que eles promoveram, né, isso, para um espírito perfeito como Jesus, é primário, né? Nós vamos superar isso tudo, mas no momento em que a gente se encontra, essas figuras são referências, são estímulos para a gente querer ser melhor. Aí você pensa, mas eu nunca vou chegar nisso. Não, você não vai chegar nesse nível, de repente, nessa vida material. Mas o que é uma vida material para um espírito que é eterno, gente? É um dia, é um instante, é um segundo. Então a gente não tem que, não, isso para não dar, já estou muito velho para isso. Não tem isso, não tem isso. Se não for com esse corpo, vai ser com outro, mas nós vamos continuar sendo nós. Tudo que você conquistar aqui é bagagem que você leva para outra vida. Isso é muito estimulante, né? Isso dá muita vontade de continuar caminhando. Então ele diz, seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros. 15 minutos. Não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre, que o induz a estudar com ardor para igualar-se a eles. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. E todos nós estaremos vivendo num mundo desses um dia. Daqui a quanto tempo? Cada um de nós é que vai determinar. Quem determina o nosso tempo de evolução somos nós. Nós passamos muito tempo evoluindo automaticamente antes da condição humana. Quando nós éramos só princípio inteligente, estagiando nas formas inferiores de vida, né, lá no mineral, no vegetal, no animal, aquela evolução não era moral. A gente só estava aprendendo a controlar um corpo cada vez mais sofisticado, que faz cada vez mais coisa. Se você pensar o seu corpo, quanta coisa está acontecendo no seu corpo e você não está consciente disso. Mas a matéria pensa, a matéria tem vontade? Não. Pode ter certeza, tudo o que acontece no seu corpo é controlado por você. Se eu pegar um princípio inteligente lá de uma lagartixa e botar num corpo humano, não vai funcionar. Ela não sabe comandar esse corpo. Nós, durante toda essa evolução automática, em que nós... Era um tempo que não dependia da gente, não éramos nós que fazíamos esse tempo de evolução. A gente estava aprendendo a enxergar, a ouvir, a falar, a fazer o coração bater, o sangue circular, distribuindo oxigênio pelas células, todos os processos do nosso corpo. Nós estávamos aprendendo essas coisas nas formas inferiores. Aí atingimos a condição humana. Agora, amigo, agora a rédea está na sua mão. Até ali era uma coisa totalmente... A gente estava participando daquele processo ali e adquirindo coisas, adquirindo experiência, aprendendo coisas. Agora começa a evolução moral e aí a rédea está na nossa mão. A rédea está na nossa mão.
ir mais rápido e mais devagar depende de cada um de nós, da nossa vontade. Então, esse papo, cada um tem o seu tempo. Eu prefiro, cada um faz o seu tempo. No livro do Espírito está escrito, não existe determinismo moral. Tem determinismo físico. Eu, nos meus sonhos, batia o bracinho e voava, porque não era o braço que estava me fazendo voar, eu estava em espírito ali, o corpo estava dormindo. Então, se eu não batesse o braço, eu ia voar do mesmo jeito. Agora, se eu bater o braço aqui, eu vou voar. Meu corpo não foi desenhado para isso. Não foi. Eu posso adaptar coisas aqui, uma tecnologia, é outro papo, mas esse corpo aqui, puro e simples, bater o bracinho, não vai voar. Isso é um determinismo físico. Agora, surgiu uma situação na minha vida, eu tenho que tomar uma decisão. Posso tomar a decisão certa, a decisão errada. Ah, mas você ainda é inferior, então você necessariamente vai ter que errar. Falso. Falso. Não existe nenhuma situação na qual nós sejamos constrangidos a errar. A gente sempre pode acertar. Não existe determinismo moral. Então, o livro dos Espíritos coloca também que há espíritos que desde o princípio evoluíram em linha reta. Não erraram. Sofreram? Sim, faz parte do processo. Imagina esse espírito lá no mundo primitivo. Ficou doente, foi comido por um bicho, perdeu um parente. Coisas ruins aconteceram. Morreu de apendicite, porque não tinha operação. Coisas duras, sofrimentos aconteceram. Só que ele sofreu menos. Por quê? Porque evoluiu mais rápido. Passou menos tempo precisando dessas provas, dessas expiações. E nós, como fazemos escolhas ruins, precisamos de passar por essas situações mais tempo. Mas quem que determina isso? Quando você diz que cada um tem tempo, parece que não, se a culpa não é minha, então é de Deus que me criou, né? Ou que está comandando as coisas. É isso que a gente faz, a gente bota a culpa em Deus. Não é. Temos consciência, as leis de Deus estão escritas em nós. Estão na nossa consciência. Nós temos uma consciência. Você faz uma... Gente, é impressionante. Quem trabalhou em reunião mediúnica, o espírito está ali, ele quer derrubar todo mundo, ele quer fazer mal e tal. Ele sabe que está fazendo mal. Ele sabe. Não tem um criminoso, não tem um bandido, não tem um espírito do mal que acha que está fazendo bem. Não tem. Você fala uma coisa mais atravessada, é grosseiro com alguém, na mesma hora a tua consciência, puxa, isso não foi legal. Na hora você sabe que agiu mal, na hora. Nós temos uma bússola moral. As leis de Deus estão na nossa consciência. Agora, tem gente que, aí você faz um troço errado, mas também, olha como é que ela, eu fui grosseiro, mas olha o que ela fez comigo também. A gente fica dando desculpa, fica se justificando. Amigo, só vai sofrer mais tempo. Admite que isso é errado e muda. Só você vai ganhar com isso, você quem mais vai ganhar com isso. Mas a gente fica se justificando, dando desculpinha e tal. É só a gente que perde. Bom, no vosso, agora vai falar do nosso, falou do mundo superior, né? Deixou a gente com água na boca, com vontade de transformar a Terra num lugar desse, mas agora a gente tem que olhar para a situação que a gente está. No vosso, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Eu já fiquei internado, né? Tirei a pência, aí você está internado, aí você fica assim, não, o que é? O problema é o carocinho do tomate? Nunca mais vou comer tomate. Não, agora, nossa, isso aqui é horrível, não quero passar por isso de novo. 2 semanas depois de estar em casa, já está se entupindo de tomate e tal, esqueceu tudo. A gente, aí o que tem que de novo, né? Que a gente é assim, a coisa ruim está acontecendo, você faz um monte de promessa, vou mudar, não, que isso, não sei o que lá e tal. Passa um tempo que resolveu, já está do mesmo jeito de novo. Aí vai ter que passar por aquilo de novo, não tem jeito até aprender. O mal, não é que Deus não está sendo bonzinho, esqueceu da gente, não. É um instrumento didático, é o jeito de Deus dizer, meu filho, agindo assim você não vai construir a felicidade que eu programei para você. Está aqui, ó, é sua. Só que você tem que trabalhar, agindo desse jeito não vai. Então, quando é que você vai no médico? É sentir um negócio, né? Quando é que você mexe na cadeira? Quando está desconfortável. Se está tudo tranquilo, a gente não faz nada. Então, a adversidade, a dificuldade, não são um castigo.
Pelo contrário, é o cuidado de Deus dizendo, olha só, não, esse caminho não é bom para você, repensa aí. Se Deus fosse condescendente, se Deus deixasse a gente errar, e não, tudo bem, passa a mão na cabeça, a gente não ia evoluir, e não evoluindo, a gente nunca ia ser o tanto de feliz que a gente pode ser. A gente ia ter umas alegriazinhas aqui, outra ali, mas ia continuar nessa mesma coisa. É isso que a gente quer? Não. Então Deus diz, olha, que nem um bom pai, uma boa mãe. Pai e mãe não gosta que o filho sofra, não gosta de botar filho de castigo. Mas quando faz porque sabe que aquilo vai gerar um bem maior. E Deus age do mesmo modo conosco. Deus não tem nenhum prazer no nosso sofrimento. Mas Ele tem um entendimento claro de que do jeito que a gente é, se não der uma cutucada, a gente continua fazendo besteira, continua escolhendo mal. A gente pensa que providência divina é só fiquei bom da doença, consegui o emprego, resolveu o problema. Não, a doença também é providência divina. A dificuldade também é a providência divina. Porque Deus deixa a dificuldade, mas nos dá todos os instrumentos para superarmos. E quando o corpo não consegue, como no caso de uma tia, que desencarnou com uns 40, deixando 2 filhas adolescentes, né, a única irmã da minha mãe, a gente sabe que o corpo não conseguiu superar o câncer, mas o espírito com certeza saiu muito melhor. E o que é o corpo? Quantos corpos ela já não teve em outras vidas e ainda vai ter nas próximas? O corpo é instrumento, o que importa é a alma. Às vezes o corpo não vai sarar, mas o espírito, nossa, está melhorando muito. Né? Desculpa, eu me emocionei, fiquei com saudade dela, mas tenho certeza que a gente vai se abraçar de novo. Então ele diz, a eterna luz, a eterna beleza, naqueles outros não há necessidade desses contrastes, não tem. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Isso o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só ha experimentado dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Então eu fico muito feliz com a oportunidade de estar aqui e de vê-los aqui num domingo belíssimo, sentados aqui, procurando trabalhar pelo seu desenvolvimento, preocupados em serem cada vez melhores e conquistarem o direito de viverem num mundo assim, num mundo melhor. Né? Isso vai do nosso esforço, da nossa dedicação. E quem sabe, né, daqui a um século, 2, 3, não estaremos assim também novamente reunidos, né, num mundo mais feliz, sempre estudando as leis de Deus e procurando evoluir para a perfeição. Que Jesus nos abençoe a todos.
Bom dia a todos. O Tiago agora se emocionou e eu... Não precisa gravar. O Tiago se emocionou e eu fico mais ainda, porque estão fazendo 3 dias que a nossa irmã, então meu irmão aqui, ela fez a sua partida. E você acabou de lembrar para todos nós o que eu tinha falado de manhã com as meninas. O corpo não aguentou, mas o espírito, esse sim, vai acordar e vai agradecer a toda a jornada em que viveu os 64 anos aqui na Terra. E é assim que a gente tem que acreditar, meus irmãos. Para isso, foi o que o nosso irmão Tiago acabou de falar. Nós estamos aqui, todos os domingos, com vontade de aprender e de praticar. Não só o aprender, mas o praticar. De colocar dentro de nós essa esperança, essa confiança e, principalmente, a fé, para que os nossos anjos de guarda, os nossos amigos espirituais, possam nos ajudar a fazermos este trabalho de harmonia. E quando um ente querido parte, nós sabemos que fomos ali entregar aquele corpo, porque aquele espírito já estava no colo de Jesus, de Maria Santíssima e de Francisco de Assis. Então, é essa escola em que nós precisamos estarmos. É nessa sala de aula que a gente precisa continuar estudando e acreditando. Eu trouxe aqui, porque fizeram as 72 horas do desenlace, e nós vamos entregar. Com essa prece de afeição para os nossos entes queridos, pelo qual aqueles que partem. E essa irmã querida e amada, só para vocês terem noção, eu tenho 10 irmãos. E ela, quando chegou na nossa vida, o meu irmão levou ela na minha casa. E aí ela disse para mim assim, eu gostei de você. Ela era uma pessoa muito sincera. Eu gostei de você. Agora eu quero fazer uma pergunta a você. Por que que você não deu um irmão